Olá pessoal, aqui é o professor Matheus, gravação do vídeo da correção da prova aí do primeiro bimestre. Vocês tinham lembrado que eu tinha anulado a prova por causa do baixo rendimento da turma aí em geral. E fiz a anulação, revisei o conteúdo da prova com vocês, revisei com as mesmas questões e dei uma nova prova e mesmo assim a melhoria não foi assim tão significativa. Houve melhora, mas não foi tão significativa assim, tá ok? Então nessa revisão aqui vai ser aí mais uma oportunidade aí para você poder fazer isso de uma forma individual, né? Cada um aí no seu celular, no seu computador, podendo fazer aí a correção, né? Acompanhar a correção dessa avaliação aí, tá ok? Pessoal, aqui então é o seguinte, essa questão aqui em relação a PROC-V, tá certo? Essa questão aqui eu deixei para vocês aí um desenho para facilitar a vida de vocês, que foi esse desenho aqui, eu tô dando um zoom aqui. Esse desenho aqui foi para facilitar a vida de vocês na hora de produzir aí a função, certo? Bom, esse desenho, ele auxilia você em quê? Eu vou circular aqui para ficar melhor. Vamos lá então. Vou circular de amarelo aqui para vocês, ó. Tá? O valor procurado, ele é sempre uma célula, tá? Uma célula, e como eu não especifiquei aqui nenhum tipo de intervalo, nenhuma célula, né? Vocês podem montar isso de forma livre, tá ok? Então veja bem, esse retângulo amarelo que eu acabei de colocar para vocês aqui é bem simples. Aqui vocês vão definir então o local, né, do valor procurado, que é uma célula qualquer, sei lá, A1. A gente sempre usa A1 porque é a primeira linha e também a primeira coluna, né, da célula. A1, B2, B3, tanto faz, certo? Então vamos, não sei se vocês estão conseguindo pegar aqui do lado direito aqui, vou aumentar mais um pouquinho o tamanho da letra, o tamanho 33 aqui, ó. Valor procurado, sei lá, célula H1, ponto e vírgula. Agora, o que eu estou precisando aqui? Agora eu preciso do quê? De uma matriz tabela. Essa matriz tabela, essa matriz tabela, desculpa, eu parei um pouquinho porque passou um carro aqui na porta de casa aqui, fez muito barulho. Essa matriz tabela, tá ok? Ela tá aqui, ó. Matriz tabela, gente, é o intervalo de células que vocês vão fazer a busca, né? Geralmente ela entra em 3 colunas. Isso na correção da prova eu nem levei em consideração. Vamos supor que seja a coluna B, a coluna C e a coluna D, tá? Então vamos lá, uma coluna B, opa, tá em amarelo aqui. Da coluna B 1 até a célula B, C, D até a célula D1, tá? Opa, D1 até a célula D10, tá? Se for de B1 a D1, aí vai ser uma linha só. Então tem que ser da linha 1 até a linha 10. Os exercícios que eu tenho passado para vocês aí, os intervalos têm sido bem grandes mesmo. Às vezes parte de 1 vai até 500. Isso daí para ajudar vocês a trabalhar com uma quantia grande de dados, tá ok? Então aqui, ó, especifiquei o valor procurado, especifiquei o índice, aliás, a matriz, tabela, certo? E agora o índice. O índice é sempre a coluna que eu quero puxar o valor. Eu tenho coluna A, coluna B, coluna C. O nome do produto, a prateleira que o produto tá e o código de barra. Eu quero puxar o código de barra. Toda vez que digitar o nome do produto, eu quero puxar o código de barra, tá? Então, eu quero a coluna do código de barra. Então, eu vou definir o índice da coluna. O código de barra está na coluna 3. Coluna B, né, primeira coluna. Coluna C, segunda coluna. Coluna D, terceira coluna. Então, índice 3. Então, eu vou colocar o índice 3, tá? Ponto e vírgula. Esse zero aqui a gente sempre coloca ele por padrão, para busca de valores exatos, tá?
Quem omitiu não faz diferença nenhuma, porque na prática o Excel ele já sugere para você que se coloque esse zero aqui, depois da ponto e vírgula. Quem não colocou, a maioria fez assim, ó, também considerável certo, porque na prática o Excel sempre completa para você aí a planilha. Gente, é isso daqui, ó, muito simples mesmo, ok? Teve gente que deixou essa aqui em branco, eu não sei porquê, ó. E é uma planilha, e é uma função que a gente vem mexendo com ela desde do primeiro bimestre. Então aqui, ó, valor procurado, certo? A matriz tabela, ok? E o índice, ou seja, do valor que eu quero que retorne para mim na minha planilha, tá ok? A gente viu bastante exemplo disso daí nas atividades práticas que a gente fez, ok? Desde o começo do bimestre, tá certo? Bom, vamos para uma próxima questão então. A próxima questão é a seguinte. Essa questão aqui da figura 1, tá? Eu gostaria que vocês observassem bem a figura 1, porque eu usei ela bastante para fazer pergunta, tá ok? Bom, a primeira pergunta que eu fiz em relação a essa planilha aqui foi a questão da lógica booleana, né? E ou. No caso da prova, a gente utilizou só e. Então, observe bem. Aqui, ó, tá? Vou colocar de vermelho agora. Aqui em cima é o seguinte. Deixa eu só pegar só o trecho que eu preciso aqui para poder. Aqui, ó, só isso aqui que eu preciso. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui a função, certo? Deixa eu apagar só esse vermelho aqui. Tenho aqui a função completa aqui, ó. Tá, tô retangulando ela aí para você, enquadrando ela aí para você, ó. Ela tá aí completa aí, tá? Essa função, ela utiliza, né, quantas células de referência? Ela utiliza a célula D, verifica se a célula D é maior ou igual a 6. Ela utiliza a célula E2, mesmo procedimento, verificando se E2 é maior ou igual a 6. E por último aqui a célula F, verificando se a célula F2 é maior ou igual a 6. E aqui, depois do C, eu estou utilizando a letrinha E. Então, o que significa isso? Tá? A letra E, ela vai determinar para mim a seguinte coisa, tá? Para que o valor, né, para que essa função retorne aqui aprovado, vou grifar aqui para vocês de amarelo, para que ela retorne reprovado, que foi a primeira questão, aqui ó, basta que qualquer um desses valores, ou D2, tá? Ou D2 aqui, ó, D2 seja maior ou igual a 6, ou E2 maior ou igual a 6, menor ou igual a 6, certo? Ou F2 menor ou igual a 6. Então, eu pedi para vocês responderem em que situação retornará o valor reprovado. Então, você pode colocar assim, ó, quando qualquer célula for menor, certo? For menor do que 6. Quando qualquer célula for menor do que 6. A maioria de vocês respondeu assim, ó, quando for menor do que 6. Né? Tá. Então, não é uma resposta considerável por causa da lógica booleana. Tá? Então, eu tenho que especificar muito bem. Aqui eu utilizo aqui 3 células de referência. Tá? Vamos para a planilha aqui agora. Ó. 3 células, ou seja, coluna D, E e F. Então, para que aqui retorne reprovado, tá? Basta que um dos valores seja menor do que 6, tá? Para ser aprovado, observe bem aqui, ó, tá tudo reprovado, ó. Aqui
na planilha, ó, eu tenho o valor 10 e 9 aqui, ó. São os dois valores maiores do que 6, né? Só que eu tenho aqui, ó, 5 e 5 aqui, e aqui eu tenho 5 e 5. Então, para eu ter um valor para que retorne aprovado, todos têm que ser maior, certo? Tem que ser maior ou igual a 6. Nesse caso aqui, ó, retornaria o quê? Aqui retornaria aprovado, certo? Ao invés de reprovado. Agora, se eu tivesse aqui, tá? Se eu tivesse aqui um 5 aqui, aí tá correto, né? Aqui tá correto. Vou circular aqui, ó. Aqui retornaria reprovado mesmo, porque eu tenho um 5 aqui na F2. E se na F2 fosse 6 e na E fosse 5, mesma coisa. Esse 5 aqui não importa em qual das células ele esteja, basta tendo um número menor que 6, já vai retornar aprovado. Para que se retorne aprovado, todos os valores têm que ser maior ou igual a 6, né? No caso aqui é o que a função pede, tá ok? Então vamos lá de novo. Vamos pegar aqui, vamos apagar isso aqui tudo. A outra pergunta, tá? Essa aqui é a resposta dessa pergunta aqui, ó. Em que situação irá retornar reprovado? Então a resposta para ela, quando qualquer célula de referência retornar um valor inferior, né, um valor inferior a 6. Tá? Então a maioria respondeu de forma muito direta e errada, né? Porque eu precisaria que você colocasse aqui, ó, quando qualquer célula, coloquei celular aqui, quando qualquer célula retornar um valor menor do que 6. Quando você responde essa pergunta, a outra pergunta, no caso aqui a 5, né, em que situação irá retornar aprovado? A resposta para essa é quando todas forem maior, vou colocar o sinal, maior ou igual a 6. Tem que ser maior ou no mínimo igual a 6 para que se retorne aprovado. É o que eu vou explicar para vocês aqui agora, tá? Por que está tudo reprovado aqui? Porque basta que apenas um valor de qualquer uma das células seja menor do que 6. Então, por isso que está tudo reprovado. Tá? Eu tenho aqui, ó, 5 nessa linha aqui, ó. Tenho 5, 10 e 5, tá? Então, eu vou colocar aqui um valor 6 aqui, ó. Coloquei 6 aqui, vou colocar em preto para ficar melhor. 6. Então, eu tenho aqui, ó, 6, 10 e 5. Opa, eu tenho a coluna D aqui é maior ou igual a 6. Não é maior que 6, mas é igual. A coluna E é maior do que 6. A coluna F é? Não. Então, ele vai retornar aprovado. Quando que vai retornar aprovado, então? Quando todos os valores, né, de referência da função forem maior ou, no mínimo, igual a 6. Tá? Então, gente, é o seguinte. Tem que se observar muito bem aqui, ó, a função, certo? E tem que observar muito bem essa questão aqui da lógica booleana, esse ezinho aqui, ó, tá? Então, para que seja aprovado, todos têm que ser maior ou igual a 6. É o que está pedindo a função. Todos têm que ser maior ou igual a 6, para que retorne aprovado. Se apenas um valor retornar menor ou igual a 6, apenas um dos valores retornar menor ou igual a 6, aí ele já vai retornar aqui reprovado. É o caso aqui dessa última função aqui, é o caso daqui, ó, tá tudo vazio aqui, então reprovado. Agora aqui, como eu mudei os valores para 6 aqui já estava 10, aqui 6, todos os valores são maior ou igual a 6, então aqui tem que apagar isso daqui e colocar aprovado.
que é a resposta para essa pergunta aqui, ó, em que situação a função irá retornar aprovado quando todas as células forem maior ou igual a 6. Reprovado, basta que apenas uma seja menor do que 6, tá ok? Gente, agora essas questões aqui são questões que eu achei que vocês iam matar a pau aí, ó, tranquilamente. Ó. Analisando a figura 3, nessa pergunta aqui, eu peço para vocês, só deixa eu ver se eu não pulei. Aqui, ó, pulei duas perguntas aqui, tá? Em relação à figura 1, tá? Quais são as células de referência para a função? Tá? Figura 1, vamos analisar a figura 1. Figura 3, figura 2, figura 5, figura 1. É a mesma figura, tá? Vamos dar um Ctrl Z aqui para a gente arrumar isso aqui. É a mesma figura. Então, qual que é a pergunta? Quais as células de referência? Essa aqui todo mundo acertou. Quais são as células de referência, tá? Isso aqui todo mundo acertou. As células de referência são essas. São as únicas células que são citadas na função. Se errar essa também, aí, né, misericórdia. Aqui, ó, são todas as células. Teve gente que colocou só o número da coluna, D, E e F. Tá errado, tá? Mas mesmo assim eu considerei correto, ou dei no mínimo meio certo aí. O que é célula de referência? O que compõe uma célula? Uma célula é composta por uma letra e um número. A letra representa a coluna e o número representa o número da linha. Então, célula D2, tá? Vamos lá? Célula D2, célula E2, célula F2, né? O sinal de maior ou igual ali, aí já são aquela aulinha que eu passei para vocês no semestre passado, né? De operadores aritméticos. Então isso aqui não entra nessa questão, tá? Então essa daqui todo mundo acertou, tá? Que é D2, E2 e F2. D2, E2 e F2. Tá aqui. A próxima, qual é a célula de referência e o intervalo de células contido na função? Figura 2, que é essa figura que está nela aqui mesmo, ó, tá? Qual é a célula de referência e o intervalo? Esse aqui todo mundo acertou também, tá? Vamos lá. Essa daqui é a figura 2, ó, tá? Ctrl C, Ctrl N, aqui, ó. Poderia ter pedido para vocês circular para mim, tá? A maioria também acertou essa. Célula de referência, D5, ok? O intervalo de D48, desculpa, errando aqui, ó. Célula de referência, H5, certo? Intervalo de D5 a 548, ok? Tá? E é uma função que induz a gente ao erro mesmo. Na hora de explicar aqui, até achei que bati o olho aqui, eu falei aqui, é a célula D5, é a célula de referência, né? Não é. A célula de referência é depois do ponto e vírgula aqui, ó, tá? Depois do ponto e vírgula. Aí vem aqui a célula de referência, é o H5, e o intervalo é de D5 a D548, tá? Então, tá aí a resposta. Já expliquei essa. Escreva a função, conte o ponto C da célula I3, tá? Bom, aqui tá falando, escreva a função ponto C da célula I3 utilizando o intervalo de A1 a A10, certo? Essa daqui, pessoal, é o seguinte. O que vocês vão fazer? Escrever a função cont_C da célula I3. Primeiro eu tenho que saber qual célula que é a célula I3, tá? Célula I, né, coluna I, linha 3. Vai convergir aonde? Vai convergir aqui, ó. Esse número aqui, 103. Vou pintar de amarelo para vocês aí, ó, tá? Então, da célula I3, do endereço da célula I3. O que I3 está fazendo? Está contando aqui o que aqui? Quantidade, tá? Que quantidade? Vou marcar aqui para vocês aqui, ó, coluninha quantidade, certo? Quantidade do quê? Quantidade de calça, gente.
tá? Ela conta a quantidade de calça. E isso daqui eu expliquei para vocês antes da gente fazer a prova, tá? Então é complicado, gente. É muito fácil isso daqui, vocês estão fazendo na prática ali todo dia. O problema é que no laboratório é Ctrl+C, Ctrl+V, né? E depois dane-se o resto, tá? Então esse aqui é o problema. Função, tá? Parece que não é complicado, mas na hora de você montar a sua planilha, aí você se perde, tá ok? Então, muita atenção nas aulas, gente. Eu peço para vocês aí muita atenção nas aulas. Então aqui, ó, pintadinho de vermelho aqui, teve gente que fez isso aqui, eu achei interessante, ó. Pegou aqui um risquinho aqui e pegou um risquinho aqui. Opa, vai convergir aonde? Vai convergir nesse valor aqui, ó, 103, não é verdade? Vai convergir aqui nesse valor, né? Ele foi lá, marcou aqui, e marcou aqui. Vai convergir nesse valor. Então 103 é a quantidade do que? A quantidade de calça. Eu já dou aqui para vocês na questão a função conte-C. Então é o que então? Igual conte.c, certo? Ó, igual a conte.c. Conte.c. O intervalo, eu já passo o intervalo para vocês. Na verdade, eu já coloco o intervalo. Que intervalo que eu coloquei na questão? De A1 a A10, certo? Conte-C, ponto e vírgula. Agora a referência. Pode ser o quê? Pode ser isso daqui, ó. Tá, vamos marcar aqui. Pode ser. Eu estou contando o que mesmo que eu falei para vocês? Eu estou contando calça. Na verdade, eu estou contando calça. Então, ó, acabei de deletar isso aqui sem querer. Depois a gente digita de novo. Estou contando calça. A calça tá em que célula? Tá na H3, ó. A H e linha 3. Certo? Vai convergir aqui, ó. Aqui, ó. Calça. Então, como que vai ficar minha função? Já dou a função para vocês, é conte.c. O intervalo, eu dou o intervalo para vocês também, certo? De A1 a 10. Eu vou contar o que? Eu posso escrever entre aspas, expliquei isso para vocês, calça, certo? Ou simplesmente colocar a célula de referência, que é a H3, certo? Vai convergir lá em H3. Quando eu fechar aqui e der Enter, ele vai estar contando aí o número de calça, né? A quantidade de calça, né? Conte-C. O que é o conte-C? Toda vez que eu correr a palavra calça, nesse intervalo de A1 a 10, ele vai contar. Se nessa linha de A1 a 10 tiver 3 calças, vai retornar 3. Se tiver 103, que é o nosso caso ali, vai retornar 103, tá ok? E a questão 7 dessa prova aqui é a mesma coisa, né? O que muda é a linha aqui, né? No caso aqui vai ser para sapato. E depois essa questão aqui também é a mesma. Ó. Então praticamente 3 perguntas numa só. Né? O que vai mudar aqui para as outras é o intervalo de... Aliás, intervalo não, é só conte.c de A1 a 10. Mesmo intervalo, certo? Teve gente que não usou esse intervalo, tá? De A1 a 10. Considerei correto mesmo assim, tá? Agora, ao invés de H3, H4, porque eu vou contar o quê? Eu vou contar sapato, tá certo? E depois a outra pergunta, que é igualzinho, mesma coisa, só que agora eu vou contar jaqueta, que tá na linha 5, então H5. Todos os intervalos são os mesmos, todas as funções são as mesmas, só muda o que eu vou contar. Um eu vou contar calça, outro eu vou contar sapato, e a outra eu vou contar jaqueta, que é essa coluna H aqui, ó. Essa coluna H. Por isso que eu só altero aqui a linha H3, H4, H5, que é as respostas para todas as perguntas aqui para essa questão, tá certo? E acabou, pessoal, tá? Acho que não tem, é tudo
muito parecido, tá? As maioria das questões eu sempre dou intervalo para vocês aqui, tá? É sempre para colocar coisas bem específicas, tá certo? Essa da figura 4 aqui, ó, também teve uma minoria que acertou, tá? Eu vou estar explicando para vocês aqui para finalizar esse vídeo. Vamos lá, eu vou explicar uma só e o resto é tudo igual, tá ok? Vamos lá. A pergunta é essa, ó. Vamos observar aqui, ó. O que eu tenho? Tem essa tabela, começa aqui na coluna A, certo? Ela finaliza aqui na coluna I. Aqui na figura ela vai até 5, né? Mas a gente pode ver pela planilha aqui, pela função, aliás, que na verdade ela vai até a linha D546. Tá? Eu peço para vocês, nas questões, preencherem essas lacunas aqui para mim, ó. Essas lacunas, certo? Essas duas lacunas, da linha I4 e da linha I5, né? HI é onde está marcadinho aqui. Nós estamos vendo essa coluna aqui agora, ó. O que é que essa função aqui está fazendo? Ó? Opa! Qual célula que está selecionada agora? A célula que está selecionada agora, nesse momento aqui, tá? É essa célula aqui, ó. A célula onde está o valor 10.300, tá certo? Então, essa célula aqui contém essa função, que eu vou marcar ela aqui agora para vocês, ó. Vou destacar ela aqui para vocês. Soma C. Esse soma C está somando o quê? Está somando os valores, todas as vezes que ocorrer o produto, ele soma o valor. Por exemplo, vamos pegar aqui a coluna, a linha I3, a célula I3, que é aqui, ó, que eu peço para vocês preencherem para mim. Tá ok? Aqui eu falei para vocês, coloque o valor baseado no que está aparecendo na figura, porque a linha vai até 546, não dá para você ver. Então, está contando o sapato. Quantos sapatos você está vendo aqui nessa figura, na tabela dessa figura? Eu estou vendo um só, gente. Esse sapato ele custa R$150. Então, o que essa função faz? Ela conta todas as vezes que ocorrer sapato, ela soma o valor do sapato. Então, eu estou vendo aqui que só tem um sapato nessa figura. Então, eu vou colocar aqui R$150. Opa! Tá aí, ó. R$150, tá certo? Jaqueta, vamos lá. Quantas jaquetas vocês estão vendo aqui? Quantas? 0. Então, quem respondeu, quem preencheu a lacuna assim pra mim, considerei certo. Teve gente que além de preencher a lacuna, também colocou os valores. Ótimo, não vou dar 2 pontos pra vocês, mas tá certo, tá ok? E teve gente que fez a função. O que é a função? Essa função aqui, ó, soma C, tá na linha. Vou colocar ela aqui de lado para vocês aqui, finalizando o vídeo aí. Vou colocar ela aqui. Essa função, ela está na linha, tá? Ela está na linha I3. Então agora eu vou preencher a lacuna onde eu digitei R$100 lá, tá isso daqui, ó, igual a soma C, certo? C3, correto? Não, C4, tá ok? Porque tá contando o quê? Tá contando camisa, então é C4. Só um minutinho, pessoal, errei aqui. Soma C, tá? Vamos analisar melhor a função, soma C. Esse C3 que eu falei, ele é o intervalo, tá? C3, C546, tá ok? É o intervalo do produto. Então, é C3 mesmo, que vai até 546. Igualzinho a função da linha da célula I3. Só deixa eu diminuir o tamanho aqui, senão não vai caber na tela. Pessoal, então continuando aí, ó, C3, C546, certo? É o intervalo. Ponto e vírgula, esse G3
é aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês. Esse G3 é aqui, ó, calça, tá vendo aqui, ó, calça, sapato e jaqueta, ó. Tá vendo? Calça, sapato e jaqueta. Aqui, essa tabela do lado direito é o resumo das vendas. O lado esquerdo é controle de vendas, como vocês podem ver no título. Então aqui, para essa coluna aqui, tá contando o quê? Tá contando calça. Então eu tô fazendo o quê? Da I4. Então agora aqui, ó, é G4, tá? Porque eu vou contar sapato agora. Então é G4, ponto e vírgula, tá? G4, ponto e vírgula. E depois o intervalo de D3. O intervalo são os valores, esses valores da coluna valor aqui, ó. D3, 2 ponto, D546. Tá, caiu para ali embaixo, infelizmente. Deixa eu só arrumar aqui. Tá aí, ó. De D3 a D546. Então tá aí a resposta para uma das perguntas aí. E como que seria a outra? Tá? A outra é um Ctrl C aqui, Ctrl V. O que muda? G5. Muda só a referência, muda só o que eu vou contar, certo? O intervalo de dados é o mesmo, só vai mudar o que? Calça, sapato e jaqueta, que está aqui na coluna G. Então, se você percebeu, eu só fiz alterações dessas colunas aqui, ó, dessas células aqui. Tá vendo? Ó? Calça, sapato e jaqueta. Aqui, ó, só para refrescar melhor sua memória, eu vou diminuir aqui, ó, sapato e jaqueta. Por que sapato e jaqueta? Tá aqui, ó, na G, linha 4 e 5. Então, G4 e G5. Aqui, ó, G4 e G5. Pessoal, é isso aí. Então, foi uma aula um pouquinho extensa aí. É importante demais vocês terem assistido essa aula até o final, tá ok? A nossa avaliação bimestral, que vai acontecer no dia 4, tá? Dia 4 de outubro, tá certo? Vai cair as mesmas coisas, tá? Não são exatamente as mesmas questões, mas as mesmas funções. Soma C, proc V, C alinhado com lógica booleana, e ou, tá certo? E a função cont C, enfim, é uma prova muito similar a essa daqui. Então é importantíssimo que você assista, né, esse vídeo, que você veja esse vídeo várias vezes aí. E quem fizer um comentário no vídeo, tá ok? Quem fizer um comentário pertinente no vídeo, eu vou estar anotando aqui e vou somar meio ponto aí na média final, tá ok? Então é importante que você assista, faça algum comentário pertinente aí ao vídeo e eu vou estar somando, porque daí é uma forma que eu tenho certeza que você assistiu o vídeo e mesmo que você não vá bem na prova, eu acredito que você buscou aí, na melhor das intenções, aprender né, informática aplicada à química, que é o Excel avançado aí que nós estamos estudando esse semestre. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui então.